Era uma sexta-feira, dia que eu trabalhava lá no bairro Comaso, e só recebi ligação, né, de vizinhos avisando que estava invadindo a minha casa. E nisso, o fiscal da Sama estava junto, ele não deu autorização para a retirada dos animais, porque disse que não havia maus tratos. Eu tentava ir até lá, né, não permitiram que fosse pessoal do pet, do estado de nervos que eu estava, não me deixou sair. Então eu brigava e falava repetidamente, avisa que esses animais estão doentes, estão em tratamento. Eles têm a liquiose, eles têm a doença do carrapato, o remédio está em tal lugar. Avisa para eles que estão doentes. Pessoal, parece que nada. Você abriu o site da Frada, era live e passar a senhora aí, ajeitando o cabelo para poder sair bonita na imagem, e mostrando, e olha só os animais coitados e maus tratos, não tem comida, eles jogavam a própria ração que eu paguei, que depois, mais tarde, vieram dizer que era de má qualidade, mas hoje é uma ração melhor do que as pessoas que adotaram tudo não tem uma ração super freio. Eu vi assim, e quem tava lá testemunhou, era um carro parado atrás do outro, pegava os cachorros e enfiava no caminhão, assim. Pegava o cachorro e enfiava no caminhão, assim, sim, debandada, levando esses animais. Não houve autorização do fiscal da Sama. Ele chegou a fazer um documento e mandou com o delegado. Para falar que ele não autorizou a retirada dos animais. Eu não lembro, se eu não me engano, é de 6 animais. É que o que eu tinha, assim, eu tenho os meus cães e tenho animais que eu resgatava. Resgatava não como ONG. Era, por exemplo, assim, chegava para nenhum animal, como tinha um, que não se mexia, não era paraplégico, não andava. Então a pessoa chegou para mim e falou: eu quero fazer eutanásia, que esse cachorro não anda. Eu não tinha coragem. Falei: vamos tentar. A pessoa não queria falar: ok, se abre mão, eu vou levar para minha casa. Então você sai o X nele. Falei com o ortopedista me instruiu a só colocar talas e não operar enquanto não tivesse protocolo vacinal. Eu, não satisfeita, ainda fiz fisioterapia no cachorro. Quando, né, terminou o protocolo, fui ver para operar. Ele já tinha contratura muscular severa, não tive que fazer. Então eu falei: vamos contar o fato. Já que ele não pode andar, eu vou dar autonomia. Esse cachorro subia escada, esse cachorro corria, esse cachorro brincava. O único fator com esse cachorro era que ele não podia tomar banho constante. Porque a gordura da pele era a proteção dele. Só que ele não tinha infecção, era cheiroso. Não era, era cachorro de sítio. Mas tava ali esse cachorro. Tinha um outro que tinha a palatosquise, né? Que é a mosquise, aliás, que é a fenda palatina, lábio leporino. Esse eles botaram como se eu tivesse machucado o cachorro para ter aquilo. Então são pessoas que trouxeram para mim também para ser eutanasiados. Eu fiquei. Tinha um que eles não levaram, mas apontava e dizia o que eu sabia que era doente, que era o que eu chamava de paciente. Era um shih tzu de uma cliente que derrubou no chão, né? Ele teve uma hidrocefalia, ela não tinha condições de tratar, ela optou pela eutanásia. E eu falei que se ela me autorizasse, eu levava para minha casa, eu ia tratar. Se ele ficasse bom, depois eu ia ver se eu ficava, se eu doava. Só que, diferente do que eu vi nessa ONG, eu não acho que cachorro serve com sapato. Consertei, agora eu vou doar para a primeira pessoa. Eu vou doar para alguém que vá dar continuidade aos tratamentos. Porque são animais que vieram delimitados e que têm limitações e que não é fácil cuidar. Eu vi que não era fácil cuidar. Então, assim, não é para qualquer um que eu vou doar um animal desse, então eu preferia que ficasse comigo. Eu gastava um absurdo de ação. Eu gastava um absurdo de coleira de cuba, de spray para estresse. Eu gastava horrores. Eu trabalhava em vários lugares e um dos meus salários era destinado a esses animais. E ainda assim, tinha bastante animais, sim. Não sou criadora, mas tinha uma cadela, 5 filhotes, que é a minha cadela, só que ela faz cio silencioso. O que é isso? A fêmea alfa, ela não entra no cio, a gente não vê ela sangrando. Bom, eu não sou, eu acho que a castração não é receita de bolo, não é para todo animal. Ela tem prós e contras. Ela foi amplamente difundida pelas ONGs quando sendo uma coisa boa, mas não é. Nenhum serviu para recuperar essa sobrando. Quantos daqui que tem o apêndice? Por quê? Se ele só serve para reclamar, por que não chega na minha idade e não tira? O útero pode dar piométrio, vamos tirar. Não é assim. O ser vivo, o cachorro, ele precisa dos hormônios gerados pelos ovários, pelo intestino, precisa disso. Então, assim, a castração, ela tem casos e casos. Eu nunca atendi um filhote. Eu doava para projetos sociais. Eu tenho um cachorro que era do menino, que ele tinha um tumor no cérebro. Ele queria um cachorro, o professor queria dar um cachorro para ele, então eu falei que eu doava. Menino, até o nome dele era Léo, ele botou o nome do cachorro de Léo. Tem um em Floripa, menino autista, que é contra o emocional. Então, se bem, vamos doar para quem precisa, né? Eu acho que tudo a gente pode, a sociedade tem que se ajudar nisso. E mesmo assim, não tem para quem doar, ok, fica aqui o alimento, mais um trabalho. Não é crime você ter animais. E as pessoas precisam entender que cachorro de veterinário também adoece, como filho de médico também adoece, e que não pode ficar sem tratamento. E os meus cachorros estavam sendo tratados. Invadiram a casa toda, era uma casa que estava em obra, né? Então, invadiram, fizeram horrores. Eu lembro que simulavam, que faziam sinal de ânsia de vômito e filmando tudo. E daí isso eu soube, depois os vizinhos relatavam, que era assim. Nem esse mano pegar o cachorro e levar para embora. Até teve um, Você não chegou a estar nesse. meu cunhado foi lá e falou: não vai entrar, sem mandato não entra. Não sei o que, ele foi entrando. Tanto que esse senhor do drone tem até numa postagem, se eu não me engano, que ela agradece ele, ele fala, nada que um pé no portão não resolva. E desde esse pé no portão, o meu portão nunca mais prestou, eu tive que tirar esse portão.
Aí no dia até tinha um cachorro que eles olharam e falaram, nossa, esse tá gordinho, que lindo, aí meu cunhado falou, então esse vai ficar? Não, a gente vai levar. Ele não comentou, esse vai pra casa do tá fulano. Os animais já tinham conde, já estavam direcionados. E que tinham raça esses animais? Todos de essa American Bully, Border Collie, boiadeiro australiano, e tinha uns vira-latas que também desovaram ele lá na minha casa e idiota botou pra dentro pra cuidar. E daí também fui acusada de que, como é que era, teve uma pessoa que comentou na postagem dizendo que eu ia vender como Dudu, né, que era filhote de poodle com, eles falaram tudo, vocês. Qual que é o valor comercial desses animais que você tinha, assim, pra gente ter uma ideia? Tinha cachorro de 16 mil, de 15 mil, 8 mil. Que assim, o procedimento correto seria o que, ok, estamos vendo meus traços. Então eles deveriam instruir, me dar um prazo, uma semana, 2, 3 dias, para melhorar a coisa e ver os laudos, porque eu tinha exame dos animais que estavam bem, que problemas estavam doentes, nota fiscal de medicação, tinha tudo. Era só eles pararem, perguntarem e me dar a chance de reagir. Mas não era simplesmente carregar os animais e postar em cima de postagem, precisamos de Pix, veterinário, criador de fundo de quintal e não sei o que, era só isso, era Pix, 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 e não me dar a chance, que pela legislação é isso. Tem algum problema errado e te resolve. Tanto que foi na sexta-feira, se eu não me engano, no domingo, a Frada fez uma postagem de uma casa que entraram, era um corredor, chão batido, tudo molhado, eram umas máquinas, tinha 2 pitbulls. Ali era caso de recolher, esses eles não recolheram, eles destruíram ou melhorar. Então era o que deveriam ter feito. Só que não tem de alto valor, né? E ainda mais sendo cachorro de veterinário, que eles intitularam criador de fundo de quintal. Isso chama mais atenção, né? Gera mais engajamento e gera mais Pix também. Porque cada postagem fala no final Pix, precisamos de Pix para o tratamento. Só que o tratamento que eles estavam fazendo para a heliquiose não foi continuado, tanto que eu busquei esse recindivaram. Tanto que a cadela Kérica, a doutora recidivou. Porque o tratamento que estava sendo feito, que foi avisado, eles não fizeram. O tratamento que eles intitulavam castração não é tratamento, castração é uma amputação. E você faz isso dependendo de cada situação. Tem situações que são necessárias, tem situações que não são. Eles retiraram os animais sem autorização. O fiscal da Soma que estava lá não deu autorização. Existe um documento que ele mandou um e-mail para um delegado afirmando que não autorizou a retirada dos animais. Esse documento que você quer dizer Ele mandou um e-mail pro delegado, que passou por 3 delegados. O primeiro delegado olhou e falou: não tem crime. Por quê? Porque as coisas que a Frada falou, ela mesma provou nos vídeos que ela mandou. Então ela disse assim: os animais estavam meio fezes e urina. Olha aquele vídeo filmando, olha só o canil, não tinha fezes e urina no canil. Os animais não tinham água, mostra um pote com água. Então, assim, eles mesmos se contradisseram. Eu não vou dizer que estava bonito porque os animais estavam doentes. Só que eles estavam em tratamento. Aí não foram 21 dias de chuva, a grama tá alta. Eu não comi ninguém para cortar grama na chuva. Então, assim, era uma casa de reforma, e então não vou fantasiar nada. Só que não era isso que eles tentaram, como eu tô tirando PRI, é criador de fundo de quintal e quer ganhar dinheiro, que é isso. Nunca existiu isso. Então não houve autorização de nenhum órgão oficial para retirar esses animais. Inclusive não tinha nenhum médico veterinário lá para testar, não pode tirar esses animais, porque a gente se responsabiliza pelo tratamento. Simplesmente da cabeça deles, eles não esperaram nem o delegado, nem os policiais falaram. Eles botaram o carro e saindo, enquanto os policiais ainda estavam olhando, eles já iam contando no carro saindo com os animais. E levaram esses animais, foram para 2 clínicas. Numa das clínicas, eles levaram o Odin, que hoje eles chamam de Mike, que ninguém sabe se está vivo ou está morto. Ele não mexe as pernas, então o que que acontece? Ele, para eu soltar ele, que ele corria, ele brincava, eu fazia tipo joelheiras com bandagem, elástico pra ele. Só que de noite eu tirava porque ele arrancava. E se ele engolir, pode dar corpo extraordinário, então tem que ter um cuidado a mais. Se ele se machuca, tem que pôr o espaço restrito. No dia, ele estava dentro de uma casinha. Quem tinha por hábito colocar ele na casinha foi uma pessoa que trabalhou para mim, que de repente não apareceu na sexta-feira e que a gente depois eu não tenho como provar isso porque a pessoa que viu a mensagem viu a Liliane mostrando para uma pessoa que é minha conhecida e dizia ali o nome dessa senhora. Então, eu não tenho, infelizmente, como processar essa senhora. Mas ela botava ele dentro da casinha, só que a casinha que disseram que era minúscula, ela dava o espaço dessa sala mais uma varandinha. Então, ele estava ali, não, que nem eu falo, não, é um cachorro cheiroso de pet shop. Primeiro, que cachorro não precisa de banho por necessidade humana. A gente dá banho porque bota dentro de casa, salvo exceções de que está muito sujo. O Odin, quando ele defecava e se esfregasse em cima das fezes, se fosse só no pé, era ali em cima umedecido. Se as fezes entraram em contato com a pele, aí eu lavava só essa região. A gordura da pele protegia ele de infecções, porque ele se urinava e ele esvaziava a bexiga sozinho, então não precisava esvaziar a bexiga dele. Só que ele não usava fralda, porque fralda vai ficar aquilo ali preso, além de machucar, vai ficar com urina meio de cultura. Ia dar infecção urinária. Então não usei fralda nele. Então não é um cachorro cheiroso. Cai na besteira de 15 dias antes. Como ele tinha se sujado bastante, eu levei no pet, então, porque ele estava embolado, que eles têm maneira de escovar no pet. Ele levaram para uma clínica. Nessa clínica, pelo jeito que largaram ele machucou essa pata porque não fizeram a proteção que ele usava, uma pata para dar impulso para andar. Fizeram um curativo
E, segundo uma conhecida que teve contato lá com a clínica, disse que ficou algumas semanas de curativo sem trocar com a necrosapato. Aí ele foi adotado por uma senhora, e essa senhora, ela até participava de um grupo de cachorros, que eu participei também, e ela foi dar uma palestra e ainda dizia que, porque eu peguei ele num estado deplorável. Conversou com essa moça. E falou, mas tu sabe que não foi da casa da veterinária que ele veio assim, né? E ela disse, sim, mas eu não preciso falar. Porque falar foi da minha casa já era muito mais. Meu Deus, né? Que horror. Resultado, essa senhora não aguentou muito tempo. Foi para uma outra moça, que foi a moça final, que eu não sei se ainda tá com esse cachorro ou não. Ele teve a pata amputada. Eu entrei em desespero quando eu soube. Eu cheguei a falar com o meu advogado para impedir. Meu advogado chegou a colocar a mão no telefone, mas ele disse: faz 6 meses que esse cachorro saiu da tua casa. Ele não tinha esses problemas. Se hoje eu impedir de amputar a pata dele e ele morrer, e eles vão deixar morrer, a culpa vai ser tu. Hoje, se amputar a pata, o que acontecer? Porque a culpa não é mais tu. Porque eles vão alegar que tu impediu o tratamento. Então, assim, foi. Parecia que tava arrancando um pedaço meu. Eu chorei aquela noite desesperadamente de saber que iam fazer isso com ele. Mas eu tive que aguentar ele estar quieta. Resultado, amputaram a perna dele, rasparam o pelo. A bunda dele parecia de um babuíno, porque a planta era a pata que fazia o movimento. Depois ele começou a raspar a ponta do chão. Então, carne viva. Fralda direta, ele começou a ter infecção urinária recorrente. Chegou no momento que ele tinha resistência a praticamente todos os antibióticos. Começaram a passar sonda nele diariamente. Eram várias vezes por dia passando sono. Found the patient sulfur. Poder urinar porque, ele não esvazia totalmente o bexiga. Na minha casa ele esvaziava. Na minha casa ele era fedorento, mas não tinha isso. Agora ele virou embaixador do pet shop, tomava banho toda semana, tinha infecção urinária direto, perdeu uma perna, tava de fralda, mas estava bonitinho. As pessoas têm que entender que humanizar cachorro é a pior forma de maus tratos. É a mesma coisa que tu pegar uma criança e tratar feito bicho. Isso é maus tratos também. O animal, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, a gente tem que amar, mas tem que permitir que eles tenham a essência deles, de ser animal. E, bom, as postagens dessa senhora ia postando. A última postagem tinha sido, eu não sei se foi no final do ano ou no início desse ano. Ela andou postando novamente agora, mas foi uma Copa antiga, então eu não sei dizer se ele estava vivo ou se ela estava morta, o que que aconteceu, porque ele já estava no nefrologista, porque da infecção, né, começa a dar problema renal, não sei se está vivo. Esse cachorro deveria estar na casa da limpa, porque ela ficou como fiel depositária desses animais. Todo o processo, todo o está no processo civil, dois processos. O processo civil, que eles queriam que os animais me processassem, né, por danos morais, queriam 100 e poucos mil por estupro por animal, e um processo criminal. No civil tá lá que todos os animais estão na casa da Liliane e ela queria ser ressarcida pelo tratamento e pelos custos dos animais, porque todos estão na casa dela, sendo que todos já nunca foram para a casa dela. O processo judicial ela pede por urgência, ela pede que seja julgado com urgência porque todos esses animais estão na casa dela, ela não tem condições de mantê-los, a todos que são muitos animais. E inclusive a minha filha, né, com 4 anos, foi acusada de deixar o Odin, o Mike, aleijado. Eles acusaram ela disso. E assim, eu tenho Eles quem, você disse? A Frada portava eu, não sei se tá escrito lá na história. E no site no Instagram do Mike de Rodas, diz ali que foi por causa do maus tratos, sei que a própria Frada posta cá, que a filha da veterinária sentou no animal. A filha da veterinária mostra. A filha da veterinária monstra sentou no animal, fraturou a coluna e se a veterinária tivesse feito o que diz, talvez ele tivesse andado, mas ela não deu a chance. Só que assim, a minha filha, ela tinha 28 quilos. Filhote desse homem, se ela sentasse, ela matava. Não existia opção. E eu tenho laudo da fisioterapeuta e raio-x de que com 45 dias de vida ele já tinha contratura muscular severa, ou seja, ele nunca mexeu essa musculatura. Então isso comprova que minha filha nunca lesou esse animal. E isso iniciou um processo criminal também. Isso, possível, primeiro, eles queriam que os animais me processassem, porque era uma causa inédita, não sei o quê. Chegou nos juiz e ele falou, ou vocês mudam o coletivo, não tem processo, piquem processo, é CPF para CPF, cachorro não processa ninguém. Então, eles mudaram hoje a frase, me processou, então estavam tentando me notificar, eles me encontraram no meu trabalho, que não basta eles terem prejudicado a minha profissão do jeito que puderam, a minha renda caiu absurdamente hoje, e eles ainda foram mandar a intimação no meu trabalho, do civil. Criminal foi para um delegado, o delegado, Quem que te processou criminalmente? Frada, primeira frase, fez o BO, né? Então o primeiro delegado olhou, analisando só o que eles mandaram de vídeo ali, não tem nos dados, foi pro lado. Aí entrou uma promotora, né, telecontato com a Frada, e mandou reabrir. Mandou que fosse. Aí outro delegado olhou novamente, falou que não tem mais dados. Chamou para depor, chamou Liliane, chamou policial, chamou Ana. Aí, de novo o delegado constatou não houve nos dados. Aí a senhora novamente mandou pro delegado para por que que não está investigando isso. Então daí, aliás, a Melissa ela chegou a mandar para esse terceiro delegado, se mandou direto do juiz. Vai virar processo. Então chegamos no juiz,
Aí a gente, porque até então, minha vontade quando aconteceu isso era pra internet berrar, não é verdade, não é assim. Só que meus advogados falaram que não era assim que funcionava, era melhor eu ficar quieta, porque as minhas provas eu ia mostrar na hora necessária. Então eu tive que aguentar com cara quieta, eu tive que ler horrores, porque eu era obrigada a diariamente entrar no site da Frada para poder registrar o que eles estavam fazendo e também para saber do paradeiro dos meus animais, porque me preocupava saber, porque o mínimo que eu esperava de uma ONG que se preocupa tanto com os animais, eu retirei os animais doentes de uma pessoa que estava em tratamento. O mínimo era investigar e manter esse tratamento. A minha preocupação era porque essa doença mata. E eles nunca te perguntaram qual tratamento esses cachorros estavam recebendo? Nunca me perguntaram, nunca chegaram até mim para ver por que esse animal estava assim, nunca falaram comigo, nunca entraram em contato. Mas nada. Simplesmente entraram, pegaram os animais, sumiram e paulada na internet, mas nunca me procuraram. Pra nada. Para perguntar por que tá assim. O que aconteceu. Nunca. Nunca fui procurada por ninguém. Por isso, aí ela foi pro juiz. Então, ali naquele momento, eu apresentei as provas. Apresentei carteira de vacinação de todos, uso mensal de Simparic, uso mensal, praticamente, né, de vermífugo, só de coleira, Prontimax, toma coleira para pulgas e carrapatos, pega mosquito, leishmaniose, moscas, estabulo, eu gastei R$ 4.000. Quem que maltrata um animal vai gastar isso? Eu gastava mais de R$ 300 por dia de Stress Away, spray para eles não terem estresse, vitamina, sabe? E sempre ajudei pessoas também com isso. Eu trabalhava, eu fazia não, muitos dos meus salários, quando eu trabalhava em vários lugares, eu atendia domicílio se eu faço 15 minutos sem deixar meu salário de pessoas querendo atendimento. Então, eu tinha uma rotina boa e eu conseguia deixar uma verba muito boa para ajudar os meus animais e outros também. E a partir desse momento eu fiquei reclusa, eu tive que sair de tubo, porque eu tinha aprendido pela primeira vez na rua de medo. Você foi ameaçado? Na internet, partes, tinha que ser apedrejado em praça pública, essa vagabunda, tinha que matar, gente assim não tinha que estar viva, horrores. Você chegou a ter alguma ameaça física, assim, pessoal? Ou... Não, porque me escondi. Eu fugi pra casa da minha mãe. Eu não pude ir pra minha casa. Eu tive que ficar escondida das minhas filhas. Já tava com depressão pós-parto. Eu piorei no meu quadro, que ele tava começando a estabilizar. Eu piorei 2 vezes, né? Meu marido me pegou na janela, tá, né? Que, infelizmente, eu já tava desistindo de viver. E ele entrou em depressão também, a nossa empresa, né? A empresa que sustenta a gente, praticamente está falindo. Ela destruiu meu casamento porque perdemos 2 pessoas que nos há 3 anos a base de remédio ainda a gente não conseguiu sair dessa. A família inteira, né? Porque eu via minha mãe desesperada por não ter o que fazer para nos ajudar, porque ela vendo a gente sendo atacado. Eu vendo pessoas vários clientes que eu me afastei dos pets me mandando mensagens sabendo, dizendo, eu sei a pessoa que você é. E que eu, mesmo que seja a minha casa, preciso que você me atenda. Eu tenho medo de sair na rua, até no psiquiatra, ter medo de falar meu nome. Eu sempre tive orgulho de falar meu nome. Sempre tive orgulho de quem eu sou. Porque eu aprendi que meus pais, que a única coisa que a gente leva daqui é nosso nome, nosso caráter e que a gente for. E pela primeira vez na vida, eu fiquei com vergonha do meu nome. Eu tinha vergonha de levantar a cabeça na rua. E, sabe, é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo que eu passei. Era desesperador e pior até que ler. E era muita gente, e era dia e noite, e porque gerou muito Pix, gerou muito dinheiro. A renda até consta no processo civil. É que eles pediram que isenção, acho que era parte das partes que tem que pagar lá, porque a média de doação era uma. No mês que entrar na minha casa, lá, quadruplicou. Então, só ganhei os ovos de ouro, né? Imagina uma veterinária que maltrata animais, é absurdo. Então, esse processo foi para frente. Eu levei as provas. A minha estratégia de vacinação, os cachorros já têm vacina para gripe aviária, que não são obrigatórias. A única vacina obrigatória por lei é da E aí você foi inocentado nesse processo, nesse primeiro processo? certo? Em primeira instância, fui inocentada. O Ministério Público recorreu. Aí o Ministério Público deu um parecer favorável a mim. O que foi o que eles disseram, não lembro se foi na primeira, no veredito ou se foi do Ministério Público, mas o que eles disseram foi que não é o réu que tem que provar que é inocente. É a acusação que tem que provar que é culpado. E não existe nenhuma prova de que eles são culpados. Em contrapartida, eles têm muitas provas de que são inocentes. Inclusive, a justificativa da recorrer foi porque eu apresentei provas novas do processo que até então ela não sabia. Só que foi que o juiz falou, eles desde o início falavam que esses animais estavam doentes e estavam em tratamento. Era óbvio que eles iam comprovar o que eles estavam falando. Então são provas novas. Mas ainda assim, o Ministério Público falou, não lembro. Sei que foi para a segunda instância. E agora ganhei por unanimidade em segunda instância também. Foi inocentado? Também fui inocentada por unanimidade em segunda instância, porque eu tenho todas as provas. Eu tenho um exame dos animais comprovando que realmente estavam doentes, mas eu tenho comprovante também de que eu comprei um remédio para tratar, eu tenho comprovante de vitamina, eu tenho comprovante de ração, eu gastava mais de R$ 2.500 por dia de ração. Razão super prêmio os cachorros. Um dos cachorros, dois, aliás, foram doados para uma médica que é amiga, né, de Instagram.
Hoje eles comem ração Golden, da Premier. Na minha casa, eles comiam Premier Super. Então, desceu um livro. E aí, sabe que a pessoa que fez medicina em faculdade particular tem condições de comprar uma ração melhor? E o cachorro tá comendo ração? Cobre. O Odin, né, comia ração de doação, para que viesse. E foram, inclusive, disseram ali na internet, fizeram ultrassom, que todos os animais, e no laudo de uma das veterinárias, né, que foi pro laudo, os American Bullies foram, ela fez um laudo afirmando que todos os animais estavam com o intestino inflamado, devido a, provavelmente, ao uso de ração de baixa qualidade. O tratamento pré-liqueose é feito com doxiciclina. Esse antibiótico, ele arrebenta com o estômago, ele afeta o intestino também, então, assim, obviamente estaria alterado. Teve uma cadela que eles mataram, quiseram voltar para mim. Era uma cadela que nunca teve prenha, que nunca teve filhote, nada. E disseram que eu tinha feito uma cesárea em casa, a lavazena que a mim disse, e que quando foram fazer ultrassom acharam uma massa no baço. E então eles decidiram fazer uma laparotomia exploratória nessa cadela. Isso foi no mínimo negligente, primeiro. Tem estudos, né, que mostram que animais com helicose subclínica, que era o caso dessa cadela, que é o subclínico, não está com sintoma ainda. Então ela estava gordinha, estava bonita, mas ela já tinha helicose. Então ela já tinha os sintomas ali. Com helicose subclínica, pode ter massa em baço e fígado. E nesse estudo, eles, ao invés de abrir, o que eles fizeram? Vamos tratar para helicose primeiro, para que a 28 dias a gente aperte a ultrassom se tiver massa ali de abre. Resultado, 28 dias depois da ultrassom, a massa sumiu. Por quê? Porque isso foi gerado pela helicose. No meu caso, viram a massa, vamos abrir. Abriram a cadela, fizeram uma cirurgia extremamente cruenta. Eu até tinha os prints, eu não sei se eu ainda tenho escuta, eu troquei de celular, mas ela foi a última cadela operada do dia, se era tão urgente, deveria ter sido o primeiro, né? E diz que tinha muita aderência. O outro era SATAC. Só que vamos lá, vamos no básico usar o sério. Se, né, supostamente, como eles dizem, eu operei na imundícia o cachorro, vai fazer uma cesárea. Eu abri o útero. Qual o primeiro lugar que vai infeccionar, que vai inflamar? O útero. Então, o que estaria destruído? O útero. Eu sou uma veterinária tão boa assim que eu abro um cachorro na sujeira, eu faço uma cesárea na sujeira, aí eu falo, ó, o útero não inflama, o resto pode detonar. Isso não existe. Então, isso é até quem tem cérebro consegue pensar. Mas eles acusaram dizendo que eu só preservei o útero e que tinha aderência, que tinha uma massa caseosa ali. Resultado, mexeram na cadela, operaram, ela acordou da cirurgia no dia seguinte, veio óbito. Mas lembrando que isso é o laudo da veterinária. O que foi postado no Instagram que eu vi era a cadela foi feita a cirurgia porque ela tinha sido feita de útero que tinha feito cesárea na tiveram que abrir e nisso a cadela morreu porque a veterinária Monster fez a cesárea. Tudo isso foi postado. Eu conheço a Liane há 15 anos, tá? Eu tive a primeira creche canina de Joinville. Então, eu trabalho com cães há 15 anos. Eu sou especialista em comportamento animal e especialista em Border Collie. Eu trabalho com Border Collies. Então, eu já conheço ela. Então, assim, quando a fralda começou, eu abri as portas da minha escola de adestramento para a fralda entrar e fazer as feirinhas, tal. Então, eu conheci a Ana Rita Hermes, que era presidente da fralda, e daí a Liliane era só parte da fralda. Então, eu sempre conheci a Liliane e sempre tive ela como contatos. Só contextualizando. Quando vi essa postagem da veterinária, eu tô falando como espectador. Eu não conhecia. Não é sabendo o nome dela. Quando vi a postagem da veterinária Monstra, eu olhei assim, meu Deus, parece postagem de Luísa Mel. Isso aqui que a Nani tá estourando canil aqui em Joinville, porque eu já vi muito canil em Joinville, porque eu pegava cães. Eu tinha escola de Buentosa, então eu pegava cães de canis. Pra minha escola de Buentosa, lavava aqueles cachorros podres de canil e devolvia. Então eu sabia o que era um canil clandestino. Eu olhava assim, gente, isso aí é só uma pessoa que tem um monte de cachorro, que tava no banho de chuva, e os cachorros estão molados. E Border Collie é magro mesmo. Porque eu tinha só uma Border na época. Isso você se deduziu? Eu falei assim, dava estágio da fralda. E eu conheço a Liliane há muitos anos. E ela, ai, gente, meu Deus, assim, você lá vai ela destruir mais uma pessoa. E daí, beleza. Por que destruir mais uma pessoa? Porque ela sempre xingava as pessoas muito no Instagram, né? Eu seguia a fralda, mas nunca fiquei falando muito. Aí eu, nossa, será que tem isso aí ainda? Será que ela não estou? Porque assim, eu sempre denunciei canis. Na época que eu tinha pet. E a fralda sempre falou, eu não vou me incomodar com esse canil, eu já falei com eles lá, e eu já falei com eles, tá tudo certo.
E eu disse que, porque ela tava numa onda de ficar denegrindo pessoas. Não pode falar denegrindo. Difamando pessoas. Tava nessa onda de cada vez ficar difamando e ganhar hype de ficar difamando pessoas. Eu pensei, meu Deus, isso aí vai dar, né? Aí, assim, um monte de border collie. Assim, beleza. E eu já tava meio assim com ela. Aí, à noite, eu fui falar com ela. Falei assim, Lily. Eu falei assim, oi, Lily, eu tenho todas as mensagens. Falei assim, Lily, tu pegou um monte de border. Cara, border é uma naba. Que border é um cão de trabalho reativo. Vai morder, assustado. Tô mentindo. Vai morder. Também tu vai pegar. Se é oriundo de maus tratos, de exploração, vai morder. É reativo, vai morder criança. Border collie não é cão de criança. Adulto. Cara, se tu precisar de qualquer ajuda para adestramento, para pegar esse cachorro e levar para uma casa e ambientar ele numa casa nova, conta comigo. Eu tinha já encomendado um veleiro gaúcho, isso foi em outubro. A cadela, ela ia vir, o meu filhote ia vir em fevereiro, então eu não queria um cachorro. Eu ia comprar um veleiro gaúcho para vir em fevereiro, então a cadela ia ficar, ela ia ganhar, ela já estava prenha. Ela ia ganhar em dezembro, eu ia pegar o filhote em fevereiro, eu não queria cachorro. Eu tenho as conversas também. Falei, Lily, tanto já de Lily, se tu precisar, eu adapto esses cachorros. Ela aí fala com a Toad. Falei, tá. Foi assim. Falei, esqueci. Ai, preenche essa ficha pra pegar um cão, não sei o quê. Cão, como é que fala? Que é o depositar. Peguei, tá, beleza. Aí, no outro dia, eu fui falar com ela, e aí, como é que tá a adoção dos cães pra ajudar, tal, a botar eles na casa. Todos os cães já foram adotados. Deu. Como assim? Até os bully. Os bully vão todos se pegar na porrada, porque bully, cão, que são oriundos dos bull, todos os cães da classe bull, eles brigam entre eles. Falei, como é que tu vai adaptar e também adapta os bulls? Não, cada um já foi para uma casa. Falei, um dia depois, se tu colocou lá no site, vocês vão ir nas casas, avaliar as casas da adoção. Não, um dia depois, não, olha, dinheiro, acho que foi 14, dia 16, todos já estavam na casa. Falei, vocês foram na casa de todo mundo, 26 cachorros? E me conversaram comigo, aí eu fui falar pra Liliane, que esse Liliane já arrumou a casa pros cachorros? Ai, mas o que? Ai, tem uma pra você aqui. Aí eu perguntei, não tem nenhuma pra mim aí? Aí eu pensava, agora eu vou pegar, né? Vou pegar no pulo. Não tem nenhuma pra mim aí? Ai, tem. Aí veio uma toda magrinha, doente e tal, não sei o quê. Aí veio uma pra mim que eu chamei de Jackie, que era uma que ninguém queria. Que tava magrinha, tava com o pelo ralo e tal. De que raça? A Border Collie, uma das mais velhas. É de 5 anos. Aí eu, assim, tá, veio com... Assim, tipo, a perna que eu não sabia. Aí ela tava com problema na mama, aí falava pra estar com problema com câncer de mama, não sei o que, me levaram uma cachorra com febre, com a mama cortada, não sei o que. Falei, como é que veterinária é essa que me manda uma cachorra com 40? Ele media febre, ele sentiu o cheiro de infecção. Falei, como é que vocês me mandam uma cachorra com infecção e 40 graus de febre? Ai, meu Deus, não sei o que, ligaram pra veterinária, me mandaram cachorro 2 dias depois do mesmo jeito. Eu mesma falei, tá, me deixa aqui. Eu mesma levo no meu veterinário, vou arcar pros custos. Só que eu pensei, a cachorra, a veterinária da fralda veio falar comigo, a gente precisa castrar ela, tá com câncer de mama. Vamos castrar. E aí eu levei no meu veterinário e ela veio com o hemograma muito baixo, com muita anemia. Falei, até tinha já sarado, só foi o corte da lâmina. Eles rasparam ela tão forte para ver se ela estava curta, ferrado, que cortava bem, eles eram só porque estavam tudo bem, era que era dos fundos de quintal. Rasparam tão forte a teta que ficou muito infeccionada. Tenho foto, tenho tudo. E daí eu levei no meu veterinário, paguei tudo. Aí eu falei pro veterinário, tá com câncer, é cisto? Eu falei, então é cisto. E por coincidência, eu fui falar com uma amiga do nada, falei assim, fulana, eu tô com uma das cachorros da veterinária, uma da frada, uma border. Aí eu conheço ela. Eu falei, mas eu preciso saber o que essa cachorra tem. Porque ela come e ela tá magrinha, mas ela é muito querida, muito dengosa, muito dócil. Aí
eu vou passar o contato dela, ela é uma veterinária muito querida e tal. Falei, não xingar ela. Tá, você não xinga, né? Falei, relaxa. Eu conheço a Liliane. Eu tô muito desconfiada disso. Fui falar, ai, naquele dia. Falei, A primeira vez que tinha conversado com ela. eu não sabia o nome. Aí eu falei com ela assim. Eu tô com a cachorra que eu acho que é a Savana. Aí mandei foto. Ele falou assim, olha, se tu cometeu maus tratos ou não, não me interessa, eu não vou te julgar. Eu acho que se tu fez alguma coisa na justiça, tu tem que responder. Foi o que eu falei, eu só tô falando contigo porque eu quero o bem da cachorra que tá comigo. O que que ela tinha na teta? Eu falei, olha, na minha casa nada. Agora, se tu fizer um exame de sangue, ela vai ter uma anemia absurda porque ela tava com erliquiose. Aí a Erika falou, então é isso. Porque o que que acontece? Ela recebeu um 24 de... Ela recebeu o hemograma que foi feito quando tiraram da minha casa. O hematócrito estava um mês na casa da Erika. Longe dos maus tratos. Com vizinha, com suplemento, com tudo, o hematócrito baixou mais, ela ficou mais anêmica. Por quê? Porque parou o tratamento. Porque o que foi de uma forma bem grosseira. Os veterinários que escutaram, me desculpe até, mas o que a erlicase faz no nosso sangue, ele não é o líquido vermelho. Ele é ali um líquido transparente, variedade com bolinhas vermelhas, que são as hemácias. Aí ali que ela desmancha isso. Então vai virando uma água, vai ficando muito anêmico. E comparando o tratamento, a anemia piorou, mesmo suplementando, mesmo dando comida, tudo. E quando eu falei isso pra ela, eu falei, então é isso. Ela falou, olha, não, e nesse dia tinham debochado, tinham falado na internet, ela vai alegar que está com depressão. Ainda debocharam da minha depressão. Ela falou, olha, não se preocupa, que eu vou levar no meu veterinário que cuida dos meus cachorros há 16 anos, e o que tiver lá, eu não vou passar para eles postarem, para continuarem fazendo esse horror, porque eu acho que se tu fez alguma coisa na justiça que tu tem que responder, não me interessa se tu fez, se tu não fez, eu quero bem no cachorro. E ficou nessa. Aí ela levou no veterinário dela, e daí, pelo que ela me contou, não sei se me fala se eu estiver errado, quando ela chegou lá e falou erliquiose, ele falou, agora a gente consegue fechar um diagnóstico, porque eles não conseguiram fechar. Porque o que que acontece? O diagnóstico de erliquiose ele é um diagnóstico difícil. E se tu já começou o tratamento, fica mais difícil ainda de tu fechar esse diagnóstico. Então, se não fosse essa conversa, essa cadela teria morrido, teria morrido. Se tivesse feito uma mastectomia, que é tirar a cadeia mamária inteira, que ela não queria duplo, tem uma vez, ela queria fazer duas, a dupla piorou. Tirar as duas cadeias mamárias e castrar numa cadela com erliquiose, a cadela teria morrido. E a culpa ia ser de quem? Da veterinária, monstra, criador de fonte de... Ela falei, não vai castrar com essa anemia e não vai tirar teta, não. Falei, não. Aí eu falei, aí eles queriam ainda me cobrar os custos lá da veterinária. A Liliane, a frada, né? Ela queria te cobrar Os custos dos exames lá daquela outra veterinária que queria castrar. Eu falei, não. Eu vou levar e eu vou custear. Os custos da Jack, aí outra que eu mame, né? Que daí era a Savana, mas ela gostou tanto do nome Jack Jack. Aí eu falei assim, não. Eu vou custar o tratamento inteiro da Jack, que ficou R$10.000. Depois eu tive que castrar porque eu sou contra a castração. Existem estudos científicos que a castração tardia evita cânceres, carcinomas, cânceres, vários cânceres. Já caiu por terra esse negócio de castrar 6 meses, 4 meses, 5 meses. Então eu não castro meus cães. Só que com a Jack, como ela tinha helicose, então você castra. Porque quando a cadela entra no cio, baixa imunidade pode dar recidiva. E como ela já tinha 5 anos, aí eu castrei. Daí assim, beleza, castrei todo o tratamento da Jack, deu R$10.000. Da onde que a Liliane quer R$100.000? Eu nunca vi R$1 desse dinheiro. Pra custear o quê? R$100.000 o que ela quer? Que ela quer do processo. É civil, 30 e poucos mil. Ela quer... É R$1.000 por animal, mais não sei, mais 11 mil que ela disse que gastou lá na clínica, ela quer que eu... Quer dinheiro? Eu vou ver esse dinheiro. Se a Jack tá com ela, é porque no processo ela alega que fizeram animação com ela. Então vai ser depositado na conta de quem esse dinheiro. E outra, pra mim, isso é fraude processual. Se lá no processo civil tá com ela, isso é fraude processual, Jack. E eu gastei R$10.000 com a Jack. Só no tratamento médico. E você tem os comprovantes tudo? Sei, tá tudo no veterinário. Todo o tratamento dela, só veterinário, fora a complementação. Até me testou, não sabia? Ela assim, vem aqui. É que a Erika é toda desconfiada. Então ela falou, eu sou adestradora, se tu quiser, né? Eu sou adestradora, ela me deu o endereço. Ela ficou escondida gravando pra eu chegar pra ver a reação da cadela. Sim, a cadela tentou atravessar o portão, tentava... Quando a Jack viu pelo carro, eu tenho filmado. A Jack, ela era magrinha, agora, sabe, agora ela tá borda. Ela queria atravessar o portão, tipo assim, tipo, Deus mãe, você, eu não conseguia parar de chorar. E ela só falava assim, ela era um dia de chuva. Caiu no chão assim, no coração, você tá aqui, no coração, você tá aqui. E a Jack queria atravessar o portão, tipo, foi um reencontro, daí eu abri o portão. Esse reencontro tem gravado, eu falei assim, se tem maus tratos,
Não tem como. Quando a Você, como adestradora, Não, poderia dizer que isso não. se houvesse maus tratos, iria. a Jack trabalha no hospital, eu trabalho no hospital no CAPS, um cão border collie que morde, que é ruim. Border collie é bicho ruim. Ela é muito mimada. Eu tenho uma outra border collie, que é do mesmo DNA da Jack, que não tá servindo para trabalho, porque eu não tô conseguindo mimar a ponto do tanto que eles mimaram a Jack, porque trabalha no hospital, no CAPS, com problemas mentais. Ela chega a ser chata de carinhosa. Quando a Jack vê o ex-marido, ela se derrete que nem um sorvete, assim, sabe? Então, se ela é um cachorro, assim, ela não se dá muito com criança, mas é dela, isso é a Jack, a outra é mais criança. Então, assim, quando o reencontro da Jack, o primeiro, assim, ó, ela chorava que ela não conseguia, ela se jogou no chão, e a Jack queria entrar dentro dela, assim, gente, não tem como. S- criador de fundo de quintal não tem relação com seus cães. Ele chega a dar comida e sai, porque eu vivi isso, eu era adestradora. Eu ia pegar os cachorros da minha escola de Ventosa, não tem. E a Jack era um cachorro solto, no mato. Ia rebanhar cachorro, ia pra cá. Ela só estava presa, ela só foi roubada, pega naquele dia, porque ela estava presa para ser tratada. Ela vivia na empresa ali do lado, aqui, correndo no pasto. Eu tenho foto da Jack no pasto, eu tenho foto da Jack com ela grávida, tenho foto. E assim, ó, uma cachorra que trabalha no hospital. Em UTI, primeira cachorra no Brasil que trabalha em UTI foi a Jack. No CAPS, sofre maus tratos nos 5 anos. Tá com 9 agora, tem vídeo assim que os cachorros estão molhados. É que o Border Collie, ele tem que ser esguio. Não pode ser esgalgado. Não é tipo galgo que é pelhoso, mas ele tem que ser esguio. É dele. Molhado, ele vai ficar de um jeito. Tem vídeo, um dia depois, eles vão na clínica que deram banho. Você olha, cadê o cachorro do cabelo maltratado? Que deram banho, que pelou, secou. Então assim, você vê que não, sabe, era absurdo, foi absurdo a coisa. E era assim, era dia e noite, postagem, nós somos de Pix pra colocar tratamento e postagem. Dali, você acredita que essa ação da Frada destruiu com a sua vida? Acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Acabou com o meu casamento. Meu marido entrou em depressão também. Eu piorei da depressão. Eu cheguei a tentar suicídio 2 vezes, não. Não consumei que meu marido acordou e me viu na janela. A minha profissão também, eu larguei os meus empregos, não atendi mais a domicílio, até hoje não tenho coragem de atender a domicílio. Eu vou quando uma colega vai fazer atendimento, eu vou acompanhando, mas perguntando, eu não tenho medo de falar meu nome. O único lugar que eu ainda trabalho, ainda assim eu tenho medo de falar meu nome, porque eu não sei se não vão começar a. O meu medo é prejudicar as pessoas que trabalham lá junto, porque eu já estou no fundo do poço. A minha renda caiu absurdamente. Meu marido ficou à base de remédio, a empresa está quase falindo. A gente tinha uma vida estável, a gente tinha uma vida boa. Eu trato depressão até hoje. Hoje eu preciso de remédio para dormir, eu preciso de remédio para acordar, para ficar em pé. Se eu lembrar dos meus cachorros, eu até hoje, eu não sei, é que nem as healer. As healer ninguém quis, foi pra lá temporada, hoje ninguém sabe onde não sei se eles estão vivos, se eles estão mortos. Acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida e até hoje eu vou conseguir me gente. Queria saber da Liliane onde estão todos os cachorros. A minha filha, um dia eu mostro Mostrar-se onde estão todos. Todos? todos e quero saber de exame também. Porque a partir do momento que castrar, vai alterar hormônio, vai alterar tudo. A minha filha mais velha, ela tinha 4 aninhos na época. Ela escutou a gente falando que eu estava acusando ela de quebrar cordão. Então, hoje, ela, quando ela vê que ela está se apegando no animal, ela se afasta. Que gera um trauma para ela. A minha pequenininha, ela não conheceu o pai e a mãe de verdade, porque ela nos pegou doentes. Quando ela vê foto da mais velha, a gente brincando, ela diz, poxa, porque quando a mãe era pequena, vocês brincavam, hoje vocês não brincam quase, vocês não sorriem tanto, vocês... porque acabou com a gente, acabou. Destruiu a minha família, foi me separando, porque a gente se afastou, porque a gente viveu à base de remédio, ela acabou com a cara enfiada, aquela depressão, ela acabou com a minha vida, acabou com a minha sanidade, acabou... A única coisa que ela não pôde me tirar é a profissional que eu sou. E ela, por pouco, ela não fez com que eu parasse de ajudar as pessoas, porque eu sempre entendi que eu preciso ajudar as pessoas. Eu fiz uma faculdade federal, não foi de graça, as pessoas pagaram. E eu aprendi que se eu tenho conhecimento, se eu posso ajudar, eu ajudo. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa em troca, ela ajude o próximo. Se ela não quiser, o problema é dela com Deus, mas a minha parte eu fiz. E por um bom tempo, eu fiquei com medo de ajudar as pessoas também. Então, assim, faz um ano que eu consegui respirar fundo, consegui levantar a cabeça e voltar a ajudar as pessoas. E agora faz poucos meses que eu tô conseguindo falar dessa minha história. Porque antes eu não tinha coragem de falar. Porque fica sempre aquele estigma, por mais que eu tenha provado
E eu provei com todas as provas possíveis que eu tinha, que eles nem imaginavam que eu tinha, de que os animais não eram maltratados, que eles estavam sendo assistidos, que inclusive eu pagava até para outros profissionais. E ainda assim, sempre vai ter quem que fala, mas será? O estigma sempre vai ficar, porque a Joinville tem medo da fralda. Porque a fralda, todo mundo acha que, meu Deus, a fralda ajuda os animais, é uma coisa boa. E ninguém sabe dessa parte. Do quanto destrói vida sem saber o que está acontecendo. Por que todo mundo tem medo da fralda? Porque ela ameaça, porque ela difama, ela ameaça por trás, né? Ou se você não fizer o que eu quero, eu vou acabar contigo. Mas ela trabalha com intimidação, que como tem muito seguidor e muita gente compra a ideia da fralda, É que todo mundo vê como, nossa, como é uma ONG boa, que ajuda os animais, que mas assim, tudo que entra não é mostrado, que não é feito para mostrar os juízes com aquilo que não é, e as pessoas acreditam que é, porque a ideia é, pô, vamos ajudar os animais. As pessoas acham que estão ajudando. A população acredita no que é vendido, sabe? Então é, só que eles não veem que se eles não averiguam as coisas antes de botar, eles saem fontes da minha cabeça e soltam lá. E não estou preocupado com o dano que vão causar. Essa senhora diz que é psicóloga, né? Como que uma psicóloga, por querer, ela destrói o psicológico de uma pessoa? Que ela destruiu meu psicológico. Ela me destruiu. Ela destruiu do também, sabe? Ela acabou com a minha vida. Ela tirou a minha vontade de viver. De ficar fazendo postagem de noite veterinária monstra. Ah, parece uma Barbie, pena que é podre por dentro. É, e ela faz. É. eu não sabia nem o nome dela, só sabia assim que era veterinária monstra, é Barbie monstra, é veterinária Barbie. Eu falei, meu Deus, quem é essa veterinária que eu não conheço? Aí, por um acaso, eu fui falar com uma amiga minha que fazia karatê comigo, e daí falei assim pra ela, fulana, eu tô com uma cachorra dessa veterinária Barbie monstra e acredita? Ela, eu conheço. Falei, meu Deus, passa contato que eu preciso saber o que é essa cachorra. Não fiquei, essa senhora não era minha amiga, que eu entrei num grupo. Aí ela tinha um tato e me passou. Eu falei, me passa. Falei, eu não vou xingar, eu não vou, porque eu sou bem esquentada, eu não vou xingar só pra saber o que essa cachorra tem. Aí aconteceu de eu conversar com ela, falei assim, agora, e porque eu já tava desconfiada. E aí eu tratei a Jack, e assim, cara, não tem maus tratos na Jack. E eu conheci outros cães que estavam com ela, que eu consegui ter acesso, o resto todos sumiram. E assim, todos border collies super equilibrados. E eu sempre tive border collie, sabe? E já sempre tive contato com border, uns muito, assim, difícil de lidar, bravos, reativos, mas um que nem esse que eu tenho, que é a Jack. Eu até falei para você que é a Jack de volta, só que na época ela tava muito turbulenta. Eu falei assim, não, eu não vou conseguir dar atenção para ela, porque eu não vou, ela não tava em casa. Eu falei assim, eu tô no apartamento da minha mãe, estou me ameaçando. Fica com ela.